Eletromobilidade, um tema pertinente e que mexe com o transporte coletivo aqui no Brasil. Ônibus elétricos realmente são o futuro? Neste exato momento, testes estão acontecendo em todo o Brasil, entre empresas, prefeituras e fabricantes. Goiânia, Cuiabá, Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades do momento. E nesta edição do Jornal do Ônibus, você confere todos os detalhes. Antigo terreno da aviação Itapemirim servirá para atendimentos a toda a população em Guarapari. E você vai ver também. 9 linhas passam a rodar na madrugada no Rio. Crise no transporte intermunicipal paulista resulta em mais 3 linhas abandonadas. Transouf perde operação de linhas em São Paulo. São José assume linhas da Torrescar no Rio Grande do Sul. E ainda, a população de Sergipe pode participar de consulta pública em relação ao transporte coletivo. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite. É inegável o fato dos ônibus elétricos estarem presentes no nosso dia a dia. A cada dia que se passa, esses coletivos ganham as ruas do Brasil. Atrelado a isso, muitas empresas e prefeituras, em parceria com as fabricantes, têm realizado diversos testes pelo país. Por exemplo, a montadora chinesa Eager, em parceria com a Tevex, representante da chinesa aqui no Brasil, iniciou os testes de um ônibus elétrico no Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Paraná. Os testes estão sendo feitos com o modelo Azuria 12BR e devem durar cerca de 30 dias. Em Curitiba, o primeiro chassi de ônibus elétrico da Volkswagen, o e-Volksbus, acoplado sobre carroceria Caio E-Millennium, foi apresentado no evento Smart City, que aconteceu na capital paranaense nesta última semana. Existe a expectativa do veículo fazer alguns testes pelas ruas da cidade. No Mato Grosso, a Marco Polo está realizando testes do Ative Integral pelas ruas de Cuiabá. A operação do ônibus tem ocorrido entre a capital e Várzea Grande, na linha 024, Shopping Pantanal, Terminal André Maggi. Os testes têm duração de 30 dias e o BRT na região deverá no futuro contar com esse tipo de ônibus. A Marco Polo também está testando o Ative em Goiânia. Os testes estão sendo feitos na linha 025 da HP Transportes. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes abriu um crédito de R$ 63 milhões para subsidiar a eletrificação dos ônibus do transporte coletivo da cidade. Esse dinheiro vai ser usado para a compra de ônibus, infraestrutura e pontos de recarga. Empresas como a Ambiental Transportes e a Aviação Campo Belo devem ser as mais beneficiadas. A principal demanda das empresas é a grande diferença de valor entre um ônibus a diesel e um ônibus elétrico. Olha só aqui na tela a discrepância entre os modelos. Esse dinheiro viria para ajudar as empresas nesse processo de aquisição. Uma outra informação muito importante dos ônibus elétricos de São Paulo é que a frota subiu de 84 para 117 coletivos. Porém, a meta do prefeito Ricardo Nunes de ter 2.600 ônibus elétricos até o fim de sua gestão rodando pela cidade ainda está bem longe de ser cumprida. Atualmente, São Paulo tem 318 veículos com energia limpa, sendo 201 trólebus e 117 elétricos. A frota total é de 11.950 coletivos. No Rio, foi promulgada a lei que obriga as empresas de ônibus da cidade a terem uma frota composta somente de ônibus elétricos até 2040. Ou seja, daqui a 16 anos, só vai poder rodar pelas ruas do Rio ônibus com energia limpa. Sendo assim, a Lei 8.264, de 2024, de autoria dos vereadores Vitor Hugo, do MDB, Marcos Braz, do PL, Felipe Michel, do PP e Niquinho, do PT, passa a vigorar na cidade. O prefeito Eduardo Paes
até tinha vetado o projeto, mas a Câmara derrubou o veto. Segundo o cronograma, a troca da frota atual por ônibus elétricos vai ser gradativa. A Prefeitura vai estipular um cronograma certinho para as empresas. Bairros da Zona Sul, como Catete, Flamengo, Botafogo, Gávea, Humaitá e Ipanema, por exemplo, são as primeiras localidades que devem contar com esses coletivos. Porém, até o momento, não se sabe como vai ser feita a distribuição dos pontos de recarga e toda a infraestrutura para acomodar esse tipo de ônibus. Não se sabe também como que esses coletivos vão rodar pelas favelas, vão rodar pelas periferias e por todas as ruas da cidade. É uma incógnita. Para a gente finalizar esse assunto de ônibus elétricos, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, criticou a falta de infraestrutura para a eletrificação dos ônibus da capital paulista. Confira a fala do prefeito na íntegra. Agora, o que aconteceu em São Paulo é um problema muito grave, porque não houve a previsão, se compravam os ônibus, de prever o carregamento. Para complementar, é exatamente isso que eu ia dizer para o prefeito, que aqui nós estamos planejando desde a primeira reunião da Prefeitura de Curitiba, através do IPUC e da URGS, com os operadores do sistema, a Companhia de Energia Paranaense, a Copel, já participou das reuniões. Então há sim um planejamento de investimento de todas as partes do carregamento dos ônibus elétricos, desde o início, com a quantidade certa de ônibus, até o nosso compromisso total, que é 30% da frota, e depois a frota toda, lá na frente, com os investimentos que precisam ser feitos. Então, sim, o planejamento está sendo em conjunto com todas as partes. 30% até que ano? Isso está dentro do plano de clima da cidade. Eu fiz o plano de clima da cidade uns anos atrás. Quando é que foi o plano de clima? Em 2019, eu votei a lei do plano de clima da cidade, que prevê 2 horizontes de descarbonização. O primeiro é em 2030 e o segundo é em 2050. Para começar em 2030, nós já estarmos livres, para começar nós vamos fazer 70 ônibus, para logo começar a chegar a 30% da frota em 2030, que é logo aí. E 2050, quando os 1.500 ônibus serão eletrificados, daí eu já vou ter 94 anos. Atenção, moradores do Rio de Janeiro. 9 linhas de ônibus da cidade vão passar a circular nas madrugadas, o chamado Corujão. São elas: a 104, São Conrado, Terminal Gentileza, 238, Água Santa, Castelo, 312, Penha Candelária, 600, Taquara Sáenz Penha, 685, Irajá Meyer, 731, Campo Grande, Marechal Hermes, 857, Terminal Campo Grande, Terminal Pingo d'Água, 885, Terminal Mato Alto, Santa Cruz e a 919, Pavuna, Maré. A gente volta para São Paulo para falar da Transolf. A situação não está nada fácil para a empresa. Passageiros têm feito diversas reclamações para a SP Trans em relação à péssima qualidade dos serviços prestados. Sendo assim, o órgão responsável pelo transporte coletivo na capital paulista transferiu algumas linhas da empresa na Zona Sul para a Mob Brasil e para a Aviação Grajaú. A Mob Brasil vai ficar responsável por essas linhas: a 695D/10, Jardim Santa Bárbara, Metrô Jabaquara; 6002/10, Cidade Dutra, Hospital Pedreira; 677V/10, Jardim Alpino, Estrada Garajaú; e a 6110/10, Conjunto Habitacional Palmares, Aeroporto. Já a Aviação Grajaú fica responsável por essas linhas: a 6026/10, Jardim Icaraí, Terminal Santo Amaro; e a 637V/10, Parque América, Terminal Santo Amaro. A promessa é que haja melhorias nos serviços, com o cumprimento dos intervalos e o uso de ônibus maiores, com mais capacidade de passageiros. Além disso, os ônibus e motoristas que a Transolf alocava nessas linhas
devem ser remanejados para outras linhas, aumentando a oferta nos serviços dos quais continua sendo responsável. Os relatos dos passageiros da Transolf são de frota insuficiente, má distribuição dos ônibus com os coletivos andando bem colados e depois havendo longas esperas, atrasos, superlotação e o uso de ônibus pequenos em itinerários que podem ser usados ônibus maiores, além, claro, de outros problemas. Na última quarta, lá no terminal Varginha, extremo sul da cidade, houve revolta por parte da população pela demora dos ônibus. A bancada de fiscalização da empresa, em uma das plataformas, foi destruída por ao menos 2 homens. No interior do estado, a situação do transporte intermunicipal gerido pela Artesp não é nada boa. Mais linhas foram abandonadas. A empresa Viação Piracema anunciou desistência do itinerário entre Sete Barras e Juquiá. Vendo isso, a Artesp abriu um chamamento público para a operação do trecho, chamando empresas devidamente regulares e devidamente cadastradas. As manifestações podem ser enviadas para o e-mail tc2@artesp.sp.gov.br. Já a empresa Cruz deixou de operar 2 linhas na região de São José do Rio Preto. São elas a Ibitinga-Borborema e a Nova Europa Itápolis. As manifestações neste caso podem ser enviadas para o e-mail tc4@artesp.sp.gov.br. O antigo terreno que era usado pela extinta aviação Itapemirim, em Guarapari, no Espírito Santo, vai dar lugar a uma ampla estrutura de atendimentos a toda a população. A Prefeitura já deu a ordem de serviço. O local vai abrigar estruturas de saúde, como uma UBS, comércio, feiras e lazer, como campos de futebol. Martelo batido. A Metroplan, a empresa que gerencia o transporte intermunicipal no Rio Grande do Sul, anunciou que a empresa São José ficará responsável pelas linhas da Torrescar, no litoral norte do estado. A operação da Torrescar se encerra no dia 29. A São José assume dia 30. A Unesul também tentou as linhas, mas não conseguiu e não foi aprovada pela Metroplan. Na região Nordeste, pessoas que utilizam o transporte coletivo de Aracaju e região precisam ficar atentas. O governo abriu uma consulta pública para o envio de perguntas, críticas e sugestões por parte da população em relação à licitação do transporte coletivo da região, avaliada em 7,5 bilhões de reais. Todos podem participar até o próximo dia 5 de abril pelo site www.ctmgrandearacaju.com.br. No dia 15, um balanço das sugestões vai ser feito e no dia 22, o edital de licitação vai ser lançado. No Paraná, o governo do estado abriu uma consulta pública para a apresentação do projeto de licitação do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. A população da região, das 28 cidades da RMC, pode comparecer na próxima quarta, dia 27, ao Canal da Música, localizado lá na capital, a partir das 7 horas da noite. Assim nós finalizamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, edição deste sábado. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Uma ótima noite para você, um fim de semana abençoado para todos nós. Humor, diversão, entretenimento, busologia. Tudo isso você confere aqui no canal Próxima Parada.